Louvado seja Deus. Eu quero trazer nesta tarde uma palavra da parte do Senhor, a qual o Senhor colocou no meu coração. Amém? Que se encontra em Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. Mas para que nós possamos falar sobre esta palavra, eu quero trazer um pouquinho do que acontece antes dessa palavra. Amém? Jacó era os filhos de Isaac, filho de Abraão. Isaac, ele tem 2 filhos. Isaac se casa e tem 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasce com a mão grudada no calcanhar do irmão. Amém? Já começava ali 2 nações diferentes, a qual o Senhor estava levantando. E depois deles moço, numa determinada época, Jacó era bom nos cozidos. E ele estava ali preparando um cozido e chega Esaú de uma caça. Esaú gostava de caça. E Esaú chegando ali com fome, cansado, ele pede um pouco daquele manjar e o irmão fala: me vende a sua primogenitura. Por quê? Porque o filho primogênito, o que saiu primeiro do ventre da mãe, ele é o primogênito. E o primogênito era o herdeiro da bênção sacerdotal do pai. Amém? Toda aquela consagração que foi passada de Abraão para Isaac, seria passado de Isaac para Esaú no caso. Mas Esaú não se interessava pela primogenitura. Pegou e disse para o irmão: não, pode ficar, não me importo não, me dá o que comer. E ele fez aquele manjar, aquele guisado de lentilhas e deu para o irmão. Assim Esaú troca a sua primogenitura por um prato de lentilha, como costumamos ouvir muito, né, falar isso. Passa-se alguns anos, Isaac já velho, já para morrer, partir desse mundo, ele pede para que Esaú faça ali um preparado para ele, para que ele lhe desse a bênção sacerdotal. A bênção fosse transferida, a bênção de Abraão, passada para Isaac, agora passada seria para Esaú. Esaú ignorou o que prometeu para o irmão e foi preparar o seu prato para o seu pai. Jacó e a sua mãe, ouvindo aquilo, a mãe vai lá e sugere ao filho: faz você lá e vamos enganar seu pai. E prepara lá uma estratégia. Isaac já era velho, já estava cego, ele não viu com os olhos e abençoou a Jacó e derramou sobre Jacó todas as bênçãos que ele tinha recebido de seu pai Abraão. Amém? E Deus tinha falado o que para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra, toda a descendência, tu serás pai das nações. E a bênção passa para Isaac, e Isaac passa a bênção para Jacó. Jacó engana o irmão e passa a bênção e recebe a bênção do pai. Enfim, Esaú chega a ver que foi enganado, criou-se toda uma situação, um desentendimento ali em família. Mas não é o caso da nossa conversa. A palavra do Senhor diz que Isaac ainda manda ali Jacó ir buscar mulher, esposa, lá da parentela do seu pai. Porque Esaú já havia tomado 2 esposas, mas ele tinha tomado 2 esposas que nos nossos dias de hoje só fazia raiva, né, para Isaac e a esposa. Eram umas moças que não estavam na presença do Senhor. Esaú casou-se com 2 mulheres estrangeiras a seu povo. Então Isaac tomou cuidado de dizer para Jacó ir buscar a esposa lá do meio da parentela da mãe dele, porque sabia que eram do seu povo, eram dos seus costumes e seria a bênção, porque Jacó estava com a bênção sacerdotal. E sobre Jacó repousava a promessa que Deus fez a Abraão. Amém? Louvado seja Deus. E lá vai Jacó partir da sua terra para ir até lá a terra dos seus parentes para buscar esposa.
Louvado seja Deus. E aqui nessa palavra que nós referimos, que é Gênesis 28, capítulo 10, eu vou ler alguns versículos aqui para que a gente possa entender a visão da escada que Jacó teve. Amém? E a palavra diz no versículo 10 que partiu Jacó de Berseba e foi para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol estava posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar. Eu vou pular, eu vou para o versículo 13. Amém? E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus. Aí Jacó começa a sonhar, no versículo 12, e diz que Jacó começa a ter um sonho. Aleluia. E o Senhor fala com ele, eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a sua descendência. Aí o Senhor fala para ele que a descendência dele será como o pó da terra. Aleluia, glória a Deus. O Senhor fala que está com ele, estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ou seja, o Senhor renova a promessa que ele tinha com Abraão, com Isaque, repousa agora sobre Jacó, e o Senhor fala com ele. Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa. E o versículo 16 diz que acordado, pois Jacó do seu sono, ele disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele vê que a terra que ele estava era santa, que ele pisava era santa. Aleluia! O Senhor revelou-se a ele naquele lugar. Então, no versículo 18, diz que Jacó se levanta pela manhã, de madrugada, ele toma a pedra que ele tinha posto por travesseiro e a pôs como uma coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquele lugar antes era Luz. E Jacó, ele fez um voto, dizendo... Aqui Jacó faz um voto com Deus. Louvado seja Deus. O Senhor se revela a Jacó. E Jacó aqui, ele faz um voto com Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jacó faz um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, louvado seja Deus. Depois que Deus fala com Jacó, se revela para Jacó, faz promessas para Jacó, ele retorna, aleluia. Ele derrama azeite sobre a pedra que ele pôs por travesseiro, e ali ele faz uma concordância com Deus. Ali ele faz um pacto com Deus. Ali ele faz um acordo com o Senhor. E aqui no versículo 20, ele fala, se o Senhor for comigo, a primeira coisa que Jacó pede, a primeira coisa que Jacó fala, antes de pedir qualquer coisa, se o Senhor for comigo. E aí, meus irmãos, é onde muitas vezes nós erramos. Quando nós vamos fazer algo, em vez da gente dizer, se o Senhor for comigo, o Senhor vai na minha frente, vai primeiro que eu, vai abrindo os caminhos, as portas para mim passar. Às vezes nós projetamos coisas e já começamos já ali a colocar os nossos projetos, mas não dissemos como Jacó disse, se o Senhor for comigo, aleluia, e me guardar nesta viagem que faço. Ou seja, ele estava indo a um lugar buscar o quê? Uma esposa. Ele estava indo buscar o futuro, aleluia, o futuro da sua nação. Amém? E ele disse o quê? E se fores comigo nesta viagem, porque quando o Senhor vai conosco a uma viagem, quando fazemos algo, pretendemos fazer algo com Deus, e pedir para Ele, aleluia, se Ele ir conosco, se os pedimos para o Senhor ir conosco, se pedir para o Senhor nos guardar dos nossos inimigos, nos guardar, aleluia, aleluia, nos guardar de todos os laços do mal no caminho, aleluia. Temos que saber o que pedir a Deus, louvado seja o Senhor, e como pedir. Na presença do Senhor não se entra de qualquer maneira. Primeiro temos que reverenciar o Deus de Israel. Jacó, a primeira coisa que ele faz, ele fala, opa, esse lugar que eu estou pisando é terra santa. Esse não é outro, que lugar terrível é esse? Terrível que ele quis dizer que é um lugar muito grande. Este não é outro, senão a porta dos céus. Aleluia. Jacó reconhece que pisa em território santo.
Ele pega a pedra que ele pôs por travesseiro, derrama azeite, derrama unção, o azeite da unção sobre aquele travesseiro. Ou seja, ele marca aquele lugar com a bênção que ele carrega sobre si. Aleluia. Depois ele ora ao Senhor. Depois ele se apresenta ao Senhor e pede: se o Senhor for comigo, se o Senhor me livrar, me guardar de todos os meus inimigos no caminho. Aleluia. Se me der pão para comer, ou seja, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Ore canta labassúbria. Quantas vezes estamos desempregados, trazendo isso para os nossos dias, estamos desfalecidos. Aleluia. Mas se nós pedimos ao Senhor: Senhor, se o Senhor for comigo, me dê pão para comer. Aleluia. Supra as minhas necessidades e me dê vestes para vestir. Aleluia. É tudo que precisamos. As vestes espirituais e as vestes físicas, porque necessitamos. Precisamos comer, precisamos beber, precisamos vestir, precisamos pagar contas. Muitas vezes, de toda forma, temos que pagar pela moradia que temos. Aleluia, louvado seja Deus. E temos que pagar para estar naquele lugar. Aleluia. Hoje, nós pedimos tudo isso para o Senhor. Se o Senhor me der comida, se o Senhor cuidar de mim, me sustentar, se o Senhor me der vestes, se o Senhor me der moradia, se o Senhor me der saúde, aleluia, tudo isso pedimos para o Senhor. E eu em paz, tornar a casa de meu Pai, o Senhor me será por Deus, aleluia. Ele estava indo numa empreitada com Deus, aleluia. Aleluia, ele estava indo obedecer uma ordem do pai dele, buscar uma esposa para dar continuidade à geração dele, aleluia. Oh, glória a Deus. E ele pede para Deus, ele faz um voto ali com Deus, ele derrama azeite sobre aquela pedra, muda o nome daquele lugar aonde ele estava, coloca o nome de Betel, aleluia. Ele vê a escada, os anjos subindo e descendo e Deus falando com ele. Glorioso tudo isso, louvado seja Deus, Deus renovando uma aliança. E nesta tarde eu vejo Deus renovando uma aliança com pessoas aqui através desta palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está um pouco meio fugido, está um pouco meio perdido, como estava Jacó. Jacó rouba a primogenitura do irmão. Jacó, ele engana o pai. Aleluia. Jacó teve quase que sair correndo dali, sabe por quê? Porque o irmão ficou irado com a atitude de Jacó e queria lhe tirar a vida. Jacó ficou mal visto aos olhos dos irmãos, ficou mal visto aos olhos das pessoas ao seu redor. Lá vai o que roubou a primogenitura do irmão. Lá vai o que enganou o irmão. E o irmão com muita raiva dele. Lá vai o enganador, o que me traiu, o que me enganou. E o pai ama o filho. Mas o pai não ama o que o filho faz em pecado. Assim mesmo, o pai de Jacó não tinha o que fazer. Isaac, quando deu a primogenitura para o irmão, Isaac, quando abençoou o filho Jacó com a primogenitura, com as bênçãos da primogenitura e as bênçãos sacerdotal, ele não tinha mais nada para fazer. Ele só teria que continuar com a bênção. Aleluia, e esperar os seus dias se findar. Talvez você venha de uma situação como Jacó. Talvez você já enganou muita gente. Talvez você fez algumas coisas que não agradaram a Deus. Talvez você desobedeceu os seus pais. Talvez você desobedeceu, saiu da presença do Senhor, desobedeceu a Deus. Eu não sei o que você fez nesta tarde, mas o Senhor sabe. E você sabe que Deus está falando com você através desta palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. E você, nesta tarde, o Senhor te revela-te a ti. O Senhor revela-se a você nesta palavra e traz o renovo desta palavra para os dias de hoje, para o meu e para o teu coração. Aleluia. Olha e contempla pelos olhos espirituais a escada diante de ti, os anjos subindo e descendo. Aleluia. E o Senhor te renovando as suas forças, o Senhor te dando a bênção, o Senhor falando contigo, aleluia. Reconheça que você está pisando em território santo, faça um propósito com Deus, pega esta pedra, aleluia,
Pega a tua vida agora diante da presença do Senhor e se derrama diante dele. E faz como Jacó fez. O que Jacó fez? Ele viu a bênção que estava diante dele e ele não quis perder. O que ele fez? Ele derrama, aleluia, sobre aquela pedra o azeite. O que significa para nós hoje? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. O que o Senhor quer dizer para mim e para você. Ou talvez você diga, pastor, eu não estou diante de uma pedra. Eu não estava com a cabeça com uma pedra como travesseiro. Aleluia. Mas o Senhor fala que a terra que você está pisando, a tua casa, talvez o teu serviço, eu não sei onde você está, na rua, quando você ver essa mensagem. Mas coisa certa é que as janelas dos céus se abriram sobre a tua vida nesta tarde. E o Senhor quer te abençoar. Aleluia. Pega as tuas mãos. Oh, Rabanai, decanta, labastéria. Levanta até os céus. Dobra o teu joelho se for possível e fale com Deus. Oh, Senhor, renova em mim a tua aliança. Remanaba, labastéria, canta, labassurianda, ramanai. Talvez você, nesta tarde, aleluia, como Jacó foi um enganador, um perturbador da paz. Remanaba, labastéria. O Senhor fala contigo, talvez você conquistou coisas por formas erradas. Aleluia, mas o Senhor fala no teu coração nesta tarde, reconcilia-te com teu Criador. O Senhor fala para ti, se dobre diante da presença dEle, aleluia, louvado seja Deus, faça como Jacó, faça um voto com Deus, aleluia, aleluia, faça um voto com o Senhor nesta tarde. Faça um voto com Deus aí da onde você está, quando você ouvir esta mensagem. Dobra o teu joelho, aleluia, e faça o voto como Jacó fez. Se o Senhor for comigo, peça para Deus ir na frente de você, daqui para frente, de todos os lugares que você for. Pede para Ele te abençoar, pede para Ele te guardar, pede para Ele ser contigo, te livrar dos seus inimigos, visíveis e invisíveis. Pede para Ele te dar sustento, pede para Ele te dar as bênçãos necessárias físicas, materiais que você precisa. Aleluia, louvado seja Deus, para que você vá em paz, toque e siga em paz nas coisas que você fizer daqui para frente. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele fala aqui, se eu tornar em paz a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Tome o Senhor por Deus nesta tarde. Talvez você começou a fazer as coisas de si mesmo, se perdeu no meio do caminho, isso acontece. É comum acontecer isso conosco. Temos que vigiar o tempo todo para não sair da presença do Senhor, do querer do Senhor. Não é sair da igreja, não. Tem muita gente na igreja fora do propósito com Deus. Oh, decanta labastéria. Tem muita gente fazendo as coisas sem antes pedir para Deus. Sem antes pedir para o Senhor ir na frente. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente aí trocando a primogenitura. Tem muita gente aí vendendo a primogenitura também, como fez Esaú. E virou servo, e virou escravo. Escravo não, mas virou servo do seu irmão. Porque a bênção ficou sobre Jacó. Aleluia. E ali, aleluia, Jacó fala no versículo 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Louvado seja Deus. Oh, Ramanai. Rimicanta labasturianda Ramanai. Quantas vezes decanta labasturianda Ramanai. Aleluia. Essa pedra, a sua vida, nesse momento, será como coluna. Se coloca diante do Senhor e fala isso para Ele. Se o Senhor for comigo e me abençoar, amém? Eu darei o dízimo, seja fiel ao seu Deus em todas as coisas. Aleluia, seja fiel com teu Deus. Aleluia, com o seu tempo. Aleluia, não negligencie o seu tempo com Deus. Louvado seja Deus. Não negligencie as bênçãos que você receber. Entrega, devolve o teu dízimo ao Senhor. Aleluia.
Rabasturianda, Aramanai. A Bíblia que fala, meus irmãos, não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus aqui está falando que Jacó fez um propósito com Deus. Daquela pedra ele falou, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Aleluia. Seja a casa de Deus. Fala, Senhor, eu serei a tua casa. Eu serei bom servo. Eu serei bom filho. Eu serei um bom evangelista. Eu serei um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. Eu serei, Senhor. Eu serei um bom servo do Senhor. Obedecerei àqueles que estão acima de mim no setor, no quesito hierarquia, irmãos. Amém? Existe a hierarquia da igreja. Amanai. Você não pode querer ser o pastor sem antes ter passado por todos os passos que se chega ao pastorado. Aleluia. Você, Amanai, começa lá da onde o Senhor te colocou como servo. Continuamos sendo servo quando somos obreiros, missionários, pastores. Não deixamos de ser servos. Porém, adquirimos com Deus compromissos. E para adquirir compromisso com Deus, tem que haver um apostolado. Amém? Tem que ser discipulado. Você tem que passar por fases e etapas. Aleluia. Ramanai, decanta, labasturianda. Espiritualmente falando. Decomanai. Aleluia. O Senhor vai te preparando. Tempo por tempo. A cada prova. É um degrau que você vai subindo na escala da sua vida espiritual. Você vai adquirindo. Espera no Senhor, no tempo dEle. Ele vai honrar a tua fé. Aleluia. Seja a casa de Deus. Aleluia. Se firme como uma pedra ungida dentro da casa do Senhor. Faça a diferença. Aleluia. Seja servo. Aleluia. Sempre servo. Porque nunca deixaremos de ser servos. Amém? Louvado seja Deus. Obedecendo aqueles que estão acima de nós na hierarquia da igreja. Em tudo tem que ter, né? Alguém que dá ordem, dá a voz de comando. Mas aquele que dá ordem, a voz de comando, ele também recebe ordem de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quando o Senhor te abençoar, abençoe a casa do Senhor. Ajude a casa do Senhor. Rei, decanta, labasterianda. Aramanai, decanta, labasterianda. Labassuri, canta, aramanai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido e exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Senhor, nesta tarde, toma a vida de cada um que ouvir esta palavra nas tuas mãos. Transmita, Pai, a tua mensagem a cada coração. Abra os olhos espirituais para ver a escada de Cantaramanai que desce dos céus sobre esta vida. Ei, de Cantaramanai. Oh, Espírito de Deus, vai abrindo os olhos ao cego. Vai, Senhor, renovando vidas aqui através desta mensagem nesta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Como ministra do Evangelho de Cristo, eu te abençoo. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre tua vida, sobre tua casa, sobre a tua parentela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Boa tarde a todos, irmãos. Em nome de Jesus.